Olá! O Notícia da Câmara desta quinta-feira, dia 22 de setembro, começa com uma triste informação. Uma pessoa morreu e pelo menos 20 ficaram feridas na manhã de hoje. O acidente aconteceu na BR-406, entre os municípios de São Gonçalo do Amarante e Ceará-Mirim, na Grande Natal, quando uma linha do transporte público intermunicipal com 40 passageiros realizou uma ultrapassagem e colidiu com um carro. A vítima fatal foi o motorista deste veículo, que infelizmente ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros. E ainda sobre trânsito, o tráfego de veículos na BR-101, nas proximidades da Avenida Moema Tinoco, está liberado. No local onde abriu uma cratera, interrompendo o trânsito, foi instalada uma ponte metálica. Segundo o DENIT, essa é uma alternativa temporária que deve ficar por 3 meses, até que seja encontrada uma solução definitiva para o local. E hoje é o Dia Mundial Sem Carro. A data é uma oportunidade para os motoristas refletirem sobre as consequências do uso de carros e motocicletas para o meio ambiente. Para comemorar o Dia Mundial Sem Carro, um grupo de ciclistas coordenado pelo projeto Bike Anjo e pela Associação de Ciclistas do Rio Grande do Norte realizou um passeio ciclístico pela Prudente de Moraes até a sede da STTU. Entre os participantes estava o funcionário público Carlos Milhor, que usa a bicicleta como meio de transporte para o trabalho diariamente. Esse Dia Mundial Sem Carro é importante para a gente perceber que eu não preciso usar o carro para fazer todas as minhas tarefas diárias. Muita gente, por exemplo, eu trabalho, vou para o escritório, deixo o carro lá o dia todo, depois volto para casa. Será que precisa ir de carro, né? Ele pode ir de ônibus, a pé ou de bicicleta, tem que pensar numa outra forma de deslocamento dentro da cidade. Já o comerciante Clebson Melo alterna diariamente o uso do carro e da bicicleta. Ele reforça os benefícios do ciclismo para o usuário. Diariamente eu pratico a intermodalidade. O que é isso? É o uso de 2 ou mais modais de transporte. Eu uso carro e bicicleta. Então, como eu tenho um filho pequeno, eu vou de carro até a escola com ele, deixo ele na escola e o carro fica por lá. E aí eu tenho uma bicicleta dobrável, eu tiro do carro e o resto do percurso até o Alecrim eu faço de bicicleta e depois volto de bicicleta, pego o carro, pego o filho na escola e vou para casa. Os ciclistas alertam para os desafios diários que enfrentam no trajeto pelas ruas de Natal. Vez ou outra a gente encontra um motorista que parece que não aceita que existe um outro ente no trânsito que não seja um carro. Então a gente sofre esporadicamente alguma grosseria, alguém dá uma fechada, alguém reclama, alguma ameaça, mas isso vem melhorando também. Mesmo com a estrutura cicloviária e com um grande número de usuários que começam a utilizar essa estrutura porque se sentem seguros, ainda assim o número de acidentes aumenta. Porque o que a gente precisa? A gente precisa que o motorista se conscientize de que ele precisa respeitar tanto o pedestre quanto o ciclista. Não importa se está numa ciclovia ou não. O professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, John Fontinelli, coordenou a pesquisa Por que Andar de Bicicleta, ganhadora do prêmio Promovendo a Mobilidade por Bicicleta 2022, realizado pela Transporte Ativo. O estudo mostra os benefícios do ciclismo e serve como reforço para estimular o poder público a criar políticas públicas voltadas para a mobilidade urbana. Nós precisamos ter mais infraestrutura para facilitar e estimular as pessoas a andarem de bicicleta. Se eu aumentar mais bicicletárias, as pessoas vão andar mais de bicicleta. Se eu aumentar a ciclovia em Natal, vai ter mais pessoas andando de bicicleta. Se eu, inclusive, fizer a integração do modal de bicicleta com o transporte público, mais pessoas vão andar de bicicleta. Isso significa que as pessoas terão maior atividade. Com isso, nós vamos reduzir o sedentarismo. E o sedentarismo é a principal causa daquilo que nós chamamos, o principal fator que provoca as doenças crônicas não transmissíveis. Paralela à programação do Dia Mundial Sem Carro, está sendo realizada a Semana de Mobilidade Ativa, uma iniciativa da vereadora Brisa Braque. Para a gente lembrar que também existem outras formas de mobilidade, a própria caminhada para trechos curtos da nossa cidade,
Claro, a bicicleta, que são um dos mais conhecidos, né, modos de mobilidade ativa, assim como outras formas de mobilidade ativa mais recentes que têm surgido e que é super importante a gente fazer o debate, inclusive compreendendo que a cidade precisa ter condições para que essas modalidades de mobilidade ativa possam existir com segurança. E olha só, a Justiça do Rio Grande do Norte determinou a interdição parcial de uma pousada em Pipa. Os quartos, o deck de madeira e a piscina infantil foram construídos muito próximos à borda das falésias. Segundo o laudo técnico contratado pela Prefeitura de Tibau do Sul, o empreendimento está situado em zona de instabilidade com risco de deslizamento. No estudo, os engenheiros identificaram fissuras na parte de um dos quartos e também no muro que dá acesso à escadaria. E agora a gente muda de assunto. A tradicional Festa do Boi já tem data para acontecer. O evento será realizado de 8 a 15 de outubro, com a expectativa de movimentar 65 milhões de reais em negócios e atrair cerca de 500 mil visitantes. Na programação, exposição de animais, leilões, palestras, workshops, oficinas, shows, além de uma programação variada para todas as idades. A organização do evento está bastante otimista com a 60ª edição da Festa do Boi 2022. A expectativa é de que durante os 8 dias de evento haja uma movimentação na economia no valor de 65 milhões de reais. E a expectativa de público é de que passem por aqui durante todos esses dias 500 mil pessoas. No lado agropecuarista do nosso produtor rural, nós estamos inaugurando a nossa reforma aqui no Tateçal, estamos com uma reforma de climatização, de estrutura e, o mais importante, o melhor centro de manejo do Nordeste, que vai conseguir agregar muito valor nos próximos anos para que a gente possa fazer os tão sonhados leilões de gado de corte aqui no parque. O secretário estadual de Agricultura e Pesca, Guilherme Saldanha, participou do lançamento e destacou também na programação as palestras e workshops que serão oferecidas aos pecuaristas, agricultores e gestores, que terão a oportunidade de se atualizarem sobre as novidades do agronegócio potiguar. Uma programação extensa de cursos de capacitação, de treinamento, realizado através da Emater, do Sebrae, do Senar. Vamos trazer caravanas do interior para ver o que é que tem de tecnologia, principalmente de convivência com o semiárido. 97% do nosso território é o semiárido. Algumas atrações musicais já foram confirmadas pela organização do evento para essa edição dos 60 anos da Festa do Boi. No dia 8 a gente vai ter Cavaleiros do Forró, para vocês terem uma ideia, Ferro na Boneca e Adelúrio Mendes no dia 8 e vamos fechar também no dia 15. O vereador Klaus Araújo prestigiou o lançamento da festa e parabenizou a programação da 60ª edição da Festa do Boi. Quem é que nunca foi à Festa do Boi? Levou seus filhos, netos? Eu fui demais, vim demais na verdade, com minha família, com meus pais. A festa esse ano promete aí muita gente, até porque esse ano é gratuito. Então isso é muito bom para aquecer o mercado, trazer as pessoas. E a Caixa Econômica paga hoje a parcela do Auxílio Brasil para os beneficiários com o número de inscrição social final 4. Hugo Fernandes. A Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira a parcela de setembro do Auxílio Brasil aos beneficiários com número de inscrição social de final 4. Esta é a segunda parcela no valor de R$ 600, que vigorará até dezembro, conforme emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional. O beneficiário pode consultar informações sobre data de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas em 2 aplicativos. O Auxílio Brasil, desenvolvido para o Programa Social, e o Caixa Tem, criado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. E agora os assuntos do Legislativo. Os vereadores se reuniram em sessão ordinária na manhã desta quinta para apreciar os projetos de lei previstos na pauta de votação. Com a proximidade do dia 2 de outubro, data marcada para a votação do primeiro turno das eleições, os vereadores debateram sobre a intolerância política presente no cotidiano dos brasileiros.
O vereador Robério Paulino também alertou sobre as fake news disseminadas nas redes sociais. Não pode fazer esse clima de animosidade, esse clima de dividir as famílias, né? De dividir as amizades, quebrar as amizades. Eu acho que é importante o respeito no debate. E eu quero fazer um chamado também para que as pessoas não se deixem iludir por mentiras. Tem muita mentira nas redes sociais. Então cheque a veracidade, cheque a fonte. Não acredite em qualquer coisa que você vê nas redes sociais, né? Ou qualquer coisa que o seu líder político, o seu candidato lhe diz. Os parlamentares também discutiram sobre a reforma da Avenida Felizardo Moura. O vereador Anderson Lopes fez um apelo ao governo do estado para que sejam tapados os buracos da Avenida das Fronteiras e Moema Tinoco. Nós temos uma preocupação muito grande, além de cobrar para que a obra realmente vá até o final, seja concluída, nós temos uma preocupação com relação ao desvio do trânsito. A Zona Norte tem duas importantes avenidas que pertencem ao governo do estado, que é a Avenida das Fronteiras e a Avenida Moema Tinoco, que infelizmente estão tomadas por buraco. E nós fizemos um apelo aqui ao governo do estado, ao DR, para que possa, nesse momento, fazer um paliativo, fazer o mínimo, que é uma operação tapa-buraco e deixar essas vias com condições reais de acessibilidade para os condutores de veículos. O Dia Mundial Sem Carro, celebrado nesta quinta-feira, dia 22, também foi debatido. Eu fiz questão, inclusive, de vir de ônibus aqui para a Câmara, de minha casa até aqui de ônibus, porque a frota mundial de automóveis já passou de 1 bilhão de automóveis, vai chegar até em 2030 a 2 bilhões de automóveis. E é uma fumaceira imensa, isso está aquecendo a atmosfera, derretendo os polos do planeta, elevando o nível do mar e a atmosfera não aguenta, né? Então, há um apelo das entidades mundiais, né, que a gente deixe o carro em casa, mas para deixar o carro em casa tem que ter transporte público de boa qualidade. E hoje teve mais uma edição do projeto Escola na Câmara. Alunos do Centro Estadual de Educação Profissional Rui Antunes Pereira, do município de Ceará-Mirim, visitaram o Legislativo na manhã de hoje para conhecer mais sobre as atividades parlamentares. Os estudantes iniciaram a visita à Câmara na galeria com os ex-presidentes da casa. Em seguida, conheceram a história da instituição e como se dá o processo de aprovação dos requerimentos e projetos de lei. O nosso objetivo aqui é, além deles adentrarem ao prédio da Câmara Municipal para conhecer o espaço, ele conhecer também que a Câmara não é só política, ela tem uma história que surge exatamente com a fundação da cidade do Natal e que isso desencadeou toda a urbanização e a necessidade da criação de uma Câmara Municipal para organizar essa demanda que estava vindo com a população crescente. Os alunos foram recepcionados pelo vereador Maurício Gugel e acompanharam o início da sessão ordinária. Eu nunca tinha vindo aqui, né, nesse local, na Câmara, e é uma experiência bem diferente e é algo que vai ajudar bastante no meu curso, que é curso de administração. Eu nunca tinha vindo aqui, eu acho bem necessário a nossa escola fazer esse passeio. É bem interessante para a gente visitar a política, até porque a gente também é o futuro do nosso país e é sempre bom a gente estar no meio da política. Importantíssimo, né? Os jovens, desde cedo, conhecer, saber como funciona uma casa legislativa, porque é através da política que é realizada as grandes decisões do município, do estado e do país também. Então é importante trazer para que o jovem ele comece a se interessar cada vez mais, né? Os jovens que são o futuro do país. O Centro Estadual de Educação Profissional Rui Antunes Pereira é uma das 10 escolas do Rio Grande do Norte a oferecerem ensino médio e técnico integral. Esse conhecimento é de extrema importância para fazer com que os adolescentes da rede pública estadual, Centro Rui Pereira, possam conhecer e vivenciar o que é e como se faz a política dentro da disciplina de gestão pública, onde eles conseguem ligar a teoria da sala de aula na prática da Câmara Municipal de Natal. E o Congresso Nacional de Voluntários das Instituições de Apoio à Criança e ao Adolescente com Câncer realizou um congresso para promover a integração dos voluntários que atuam na causa e reciclagem de conhecimento. Voluntário há 5 anos na Casa Durval Paiva, Fábio Batista de Lima está participando da 22ª edição do Congresso Nacional de Voluntários das Instituições de Apoio à Criança e Adolescente com Câncer. Ele falou da importância da iniciativa para quem recebe e presta ajuda. É uma causa que eu sugiro a todos que tragam para si, porque é um benéfico que nem só para as crianças, mas como para nós que nos doamos um pouquinho do nosso tempo, e o quão
é benéfico para o nosso dia a dia essa atitude. O Congresso tem como objetivo promover a integração dos voluntários de 47 instituições de todo o país. São instituições do Brasil inteiro que estão vindo aqui e que estão celebrando esse momento aí, né, de encontrar, de trocar experiências, expertises, aprender, né, e também pensar nas estratégias, né, do enfrentamento da doença, do câncer infanto-juvenil. Na programação do evento, organizado pela Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer, CONIAC, tendo como instituição associada e anfitriã a Casa Durval Paiva, estão temas importantes como cuidados destinados aos assistidos, apoio pedagógico e envolvimento com a causa. Nós temos uma nova lei aí que possibilita o acesso mais rápido, que regula todo o tratamento do câncer infanto-juvenil, ela está sendo discutida, e também a questão do diagnóstico precoce, né, que é nossa bandeira de luta eterna. Né, o Brasil, ele estacionou na cura nesses últimos 20 anos, e aí a gente tem que reverter isso, né? Isso era para os governos fazerem, efetivamente, mas quem faz é o terceiro setor, são as instituições. E isso nos preocupa bastante. E é um tema que está sendo discutido. Bom, e eu me despeço por aqui, agradeço a sua companhia, lembrando do nosso encontro marcado todos os dias, de segunda a sexta, às 1h50 da tarde. Outras informações você confere ao vivo no Câmara Repórter, às 6h30 da noite. Até a próxima edição.